Então, boa noite. Meu nome é Cris Mutella, faço parte da equipe da Casa Museu Ema Clabin, na coordenação de algumas atividades aqui no museu. Conosco, a nossa colaboradora Diná Feldman, que fará a mediação do encontro, e a nossa convidada, a palestrante Isabelle Anchieta. Vou dar início fazendo minha audiodescrição. Sou mulher de pele parda, meus cabelos são castanhos curtos encaracolados, meus olhos são castanhos escuros, os óculos. Estou usando uma blusa branca e estou num ambiente com estantes de livros, com capas desenhadas e coloridas ao meu redor. Quero dar as boas-vindas e agradecer a todas as pessoas que estão conosco nessa sala digital. Estou vendo aqui gente, né, de outros países, de outro país, de outros estados, que para a gente é uma alegria e um prazer tê-los aqui com a gente. Quero fazer um agradecimento mais que especial à Isabelle por colaborar com a nossa programação, com a sua generosidade, fazendo essa apresentação da sua excelente pesquisa. É uma alegria enorme para nós do museu preparar os encontros, poder compartilhar pesquisa como essa que a Isabelle irá nos mostrar, e essa pesquisa que resultou na edição de livros, né? Depois, sobre isso, ela pode falar um pouco mais para vocês. Essa palestra inicia a programação de 2023, ela faz parte de uma série de atividades que estão sendo preparadas para acontecer no museu. Elas estão em consonância com um tema central, que norteia a programação do ano. E este ano é o dito e o não dito. Para quem se interessar, a palestra será disponibilizada depois no canal do YouTube do museu, deve acontecer daqui um mês, mais ou menos. E é isso, eu acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Diná e uma boa apresentação para todos nós. Boa noite, obrigada pela presença. A gente agradece que vocês estejam se apresentando aqui no chat. É muito gratificante, a gente fica muito feliz de saber de onde vocês, né, que a nossa programação consegue atingir tantos estados aqui no Brasil quanto outros países. A gente fica muito feliz com isso. Então, podem continuar deixando comentários e perguntas no chat. No final, a gente vai ter um tempo para o bate-papo. E eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, meu nome é Diná Feldman, eu sou uma mulher de pele branca, tenho 44 anos, meu cabelo não dá para ver, mas está pintado de rosa. Eu estou usando uma blusa azul com bolas brancas, eu uso óculos, os meus olhos são verdes, e a imagem que aparece atrás da minha é um ambiente da Casa Museu Ema Clabin, aqui em São Paulo. Eu sou mediadora de ações online e é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente acompanhar a palestra Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, com a professora e pesquisadora Isabelle Anchieta. Isabelle Anchieta é doutora em Sociologia pela USP, mestre em Comunicação Social e jornalista. É autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, vencedora do prêmio Abel 2020. Recebeu o prêmio como Jovem Socióloga Brasileira pela Associação Internacional de Sociologia, ISA, com apoio da Unesco. Agora, eu tenho a alegria de passar a palavra para a Isabelle. Boa noite. Boa noite, Diná. Boa noite, Cris. Primeiro, agradecer muito. Quando eu recebi o primeiro e-mail, acho que foi a Cris que me enviou, não foi, Cris? Foi. Eu fiquei numa alegria, eu falei, gente, porque é muito especial para mim, de verdade, assim, foi muito sentido, porque tem uma simbologia, um significado, né? Eu acho que o Museu Ema Clabin, ela foi uma mulher que representa uma elite cultural que tanto nos faz falta, né? De pessoas que, de fato, são engajadas culturalmente, e ela foi mais do que isso, né? Ela até, o hospital, que hoje é uma referência, não só em São Paulo, mas no estado, como que ela participou de uma série de atividades. Então, acho muito importante a gente rememorar, né? Eu falo, as pessoas não morrem quando elas não deixam de ser lembradas. Então, a gente tem que lembrar essas pessoas importantes para que elas sejam uma chama ativa e sempre. Então, eu faço aqui minha homenagem, essa minha apresentação, uma homenagem, e agradeço muitíssimo a Cris e a Diná pela condução aí tão carinhosa e pelo cuidado aí de sempre, das artes, ficou bonita a arte que vocês fizeram também aí dos livros, e também agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, também fiquei impressionada, eu fiquei ali antes de entrar vendo gente de Goiânia, de Portugal,
Que barato, de Belo Horizonte, aqui da minha terra. Então, agradeço muitíssimo a companhia de vocês. E caras, olha, caros também, porque eu sei que tem homens e mulheres aí na nossa conversa, vai ser uma apresentação muito complicada. Eu falo que é fazer caber um elefante dentro de uma casinha de cachorro, né? Que é 8 anos de pesquisa, 3 livros. Eu tentei colocar isso em 45 minutos, para não ficar muito pesado para vocês. Então, o que eu farei é uma panorâmica mesmo, né? Nessa minha pesquisa. Então, vamos lá. Antes de eu entrar, de mostrar as imagens para vocês, que eu vou fazer isso. Eu vou usar as imagens para a gente ir desenhando o argumento até o final. E depois a gente abre para um bate-papo, que eu acho que vai ser a parte mais interessante aqui da nossa história. Mas antes de eu entrar nas imagens, eu só queria dar uma síntese para vocês, uma clareada do que é pesquisa, quais são os pilares e por onde a gente vai caminhar hoje na nossa conversa. Para começar, eu falo que minha pesquisa está baseada em 3 pilares. O que eu faço é uma sociologia da imagem, o que é diferente de fazer uma história da arte. Tá? Então, isso também é uma diferença muito importante. Então, eu vou usar a imagem como uma espécie de documento histórico, que vai testemunhar, as imagens testemunham as relações da época. Então, ela é uma espécie de documento para eu acessar o passado. Mas as imagens também, elas são traiçoeiras, por isso muita gente não gosta de trabalhar com as imagens, porque elas sempre deformam a realidade, elas sempre criam. As imagens atuam nas relações sociais, elas não só testemunham, mas atuam. E isso que muita gente corre das imagens é o que mais me atrai, são as contradições, as ambiguidades, e nada melhor para captar um ser tão contraditório como a mulher, que é demandada, nós somos sim contraditórios, porque a gente tem demandas múltiplas, né? E cada vez que passa o tempo, essas demandas parecem que aumentam. Então, nada melhor do que as imagens para captar essas contradições que são absolutamente humanas. Então, eu vou por esse caminho, mais do que pensar estilos artísticos, ainda que eu pense, o que me interessa é a armação social que a imagem está inserida e que ela faz parte e atua. É por aí o caminho. Depois, outra coisa importante que eu faço, eu criei um neologismo que ele sintetiza mais ou menos o longo caminho, nessa longa duração histórica que eu faço da Idade Média até a Idade Moderna, né, na passagem, que se chama individualização. Então, eu vou mostrar como que as mulheres primeiro lutaram para se humanizar, o que não é, como se diz, uma frase de efeito, realmente elas não eram consideradas humanas, né? E depois, como que elas... E também até a idealização, eu vou mostrar isso para vocês, né? Tanto essa coisa da diabolização quanto da idealização são formas de colocar a mulher fora do mundo, né? A idealização também é um peso terrível, né? Da gente ter que atender, a gente sempre vive com essas culpas sem fim. E depois ela vai lutar para se individualizar, né? Para ter um rosto nesse mundo. Então, são esses 2 caminhos que eu vou mostrar como que eles estão associados, por isso que eu criei um termo só para mostrar como que a gente se humaniza e depois se individualiza. E, por fim, claro, o pilar, eu vou através das imagens da mulher. Dentre os personagens sociais para armar essa história social, eu escolho a mulher. Mas não mais propriamente para pensá-la somente como vítima, né? Mas eu vou mostrar, isso me surpreendeu muito na pesquisa, inclusive, que as mulheres, elas não foram apenas submetidas ao olhar masculino, né? Como geralmente as pesquisadoras da imagem da mulher colocam, né? Tanto é que tudo que eu lia, eu vi uma contradição com o que eu achava, né? Com o que as pesquisas e as imagens me revelavam. E eu vi que as mulheres souberam, mesmo não produzindo as imagens, usar, subverter e negociar as imagens a favor delas. Então, eu vou mostrar essas astúcias femininas na construção da sua imagem, mesmo que elas não produzissem essas imagens. Então, a autorrepresentação não é um marco da tomada do poder, pelo menos na minha pesquisa, não é, no que eu encontrei, não é um marco de tomada do poder. As mulheres, desde que elas existem, elas estão lutando por autodeterminação, jogando nas margens, com astúcia e inteligência, sabendo jogar muito bem esse jogo. Outra coisa também importante que eu vou colocar, que as mulheres vão ter um papel quase protagonismo da modernidade na passagem, né? Elas é que vão... Isso é até um pouco estranho falar, né? Parece que as mulheres sempre tiveram ali no segundo plano, mas eu vou jogá-las num outro lugar, porque elas de fato tiveram, né? Então, é a mudança da posição da mulher na sociedade, principalmente aí já na modernidade, já na passagem para o livro 3,
quando as mulheres vão buscar seu projeto autobiográfico, como que elas mudam todo o arranjo social, né? Então, elas vão, com isso, mudar a ideia de família, a posição dos homens, das crianças, da família. Então, as mulheres são as protagonistas desse lugar da autodeterminação, da escolha. Então, é por isso que eu digo que elas são as protagonistas da modernidade. Então, por fim, queridos, como se diz, são as 3 linhas gerais, assim, para entender a lógica do livro. E eu faço, então, 3 movimentos, né? Primeiro, eu vou trabalhar, no primeiro livro, a diabolização da mulher, como que ela foi sendo construída ao longo do tempo, esse estereótipo diabólico. Depois, eu trabalho com a idealização, que é algo que acontece quase simultaneamente com a imagem de Maria e Maria Madalena. E, por fim, as stars de Hollywood, que já vai ser esse processo das mulheres buscarem um rosto e se individualizarem. Ok? Vamos lá? Eu vou, então, compartilhar a tela para a gente já entrar em alguns detalhes de algumas imagens. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí vocês me falam se vocês estão vendo aí, está tudo certinho. Tudo certo, Isabel. Maravilha. Então, vamos começar com as nossas bruxas. As bruxas, gente, também, se eu tivesse que dar uma resumida, assim, na ideia da construção do imaginário da imagem, elas sempre vão ser construídas a partir de um conjunto de inversões dos papéis tidos como femininos, tá? Então, isso eu fui observando, falei, gente, olha que interessante. Então, ela é o avesso da expectativa moral e social que se tem sobre as mulheres. Eu vou com as imagens, e aí isso vai ficar bem claro. Eu vou começar, existia uma cultura livresca muito importante, né, na Idade Média, e esse livro, que é A Peregrinação da Vida Humana, é um livro do século XIV, de 1355, desse monge francês, Guillaume d'Agueville, vai ser uma espécie de best-seller, vai circular muito. E ele já começa a trazer as primeiras imagens das bruxas que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem, olha que interessante, né? A gente está vendo aí uma mulher com uma vestimenta nobre, com uma criança no colo, trazendo essa criança para uma outra mulher, com uma vestimenta de camponesa ao lado do diabo, e depois 2 mulheres fazendo aí uma poção, né, e etc. Já é uma imagem do que a gente vai chamar aí dos infanticídios rituais, né, o imaginário de que as mulheres davam como oferendas as crianças ao diabo, né, às bruxas, e com isso elas produziam aí os venenos. Então, a ideia de que a mulher, aí a gente tem 2 inversões nessa imagem, né? A ideia da maternidade é invertida, ao invés dela cuidar, ela oferece a criança ao diabo, e depois a inversão, ao invés de produzir o alimento, as bruxas são aquelas que produzem os venenos para matar. Outra curiosidade que a gente pode observar já na imagem são as vestimentas, né? A ideia da mulher camponesa, e geralmente a bruxa é uma mulher que tem essa origem rural, e esse imaginário vai, então, persistir, né, das vestimentas das camponesas da Idade Média até hoje na iconografia das bruxas. Outra imagem também desse mesmo livro, que vai ganhar várias edições, a gente tem agora uma bruxa caçando um homem, né, numa zona rural, um peregrino. Então, a ideia do livro do Guillaume é pensar a vida humana como uma peregrinação. Ele que cria, de certa forma, essa metáfora, né, da vida do cristão com uma série de percalços. E o pior dos percalços é encontrar essa mulher, né, que olha que interessante, outra inversão. Ela não é mais vítima, ela é algoz, é a que caça esse homem, né, e corta os pés, corta os órgãos sexuais, e ela leva aí nesse cesto as ervas, na outra tem até uma mão, né, ela leva pedaços para que depois ela consiga produzir suas poções. Então, afinal de contas, né, quem são essas bruxas, né? E aí eu vou trazer outro livro também que vai ser fundamental para esse iniciozinho da construção do imaginário das bruxas, que é As Flores da Virtude, do Hans Winkler, de 1486, também é um outro super best-seller, e agora, ao contrário do que aconteceu no livro anterior, do d'Agueville, que tinham poucas imagens, o Winkler vai trazer uma série de imagens que vão ser fundamentais depois para a construção do imaginário das bruxas. E ele vai nos responder essa pergunta que eu fiz, né? Quem são, afinal, essas bruxas? Elas são, primeiro, aí nessa primeira imagem, o que eu posso chamar das médicas dos pobres, né? Nada mais foram do que isso. Eram mulheres da zona rural
que começaram a fazer uso de ervas, descobriram que o veneno em pequena quantidade era antídoto, ou seja, esse contato direto delas com a natureza fez com que elas desenvolvessem uma medicina. E elas vão ganhar um grande poder por isso, né? Considerado esse salvacionismo delas, considerado como algo sobrenatural. Né? Então, aí a gente tem uma mulher benzendo animais, curando um doente, e com isso, elas vão ganhar um poder muito grande nessas comunidades e começar a incomodar a Igreja Católica nesse monopólio salvacionista do mundo. Então, a imagem da bruxa diz muito de uma disputa por reconhecimento e poder, e do poder que elas vão adquirindo aos poucos, não só na zona rural, mas entre a aristocracia. Né? Muitos nobres iam até buscá-las para serem salvos. Né? Outra imagem que vai dizer quem são essas bruxas, né? As que vão para a fogueira, geralmente eram mulheres ou jovens solteiras ou viúvas de sexualidade livre. Então, como a sexualidade feminina vai incomodar aquelas que fogem de uma regra moral. Né? E aí a gente tem o famoso sabá, que entra para o imaginário europeu, medieval, né? Que é a ideia de uma festa em que as mulheres se reuniam para cultuar o diabo, que o diabo estava na festa, e as mulheres transavam com as mulheres, com os homens, era uma grande orgia. Então, né, não se tem, de fato, que isso aconteceu, né? Pode ter acontecido alguma orgia, mas não necessariamente com o diabo. E aí a gente vê, né, como que também um segundo ponto, uma segunda característica desse grupo que a gente pode chamar de bruxas, pode ser as médicas ou mulheres aí de sexualidade livre. E, por fim, talvez a terceira característica das bruxas eram mulheres que tentavam, sim, uma mediação com o divino, que a gente poderia chamar de sacerdotisas, né? Que eram mulheres que faziam esse contato de uma forma própria, né? Ou até mesmo misturando elementos da religião e etc. Né? Então, a igreja vai tentar definir o sobrenatural que podia ser aceito ou não, né? Essas mulheres vão incomodar. Então, o sobrenatural mediado pelos homens era aquele que tinha um contato com Deus, e o mediado pelas mulheres seria o do diabo. Então, há um grande esforço da igreja, nesse momento, de separar essas duas coisas. É nesse período, mais ou menos, né, que o Papa João XXII vai fazer, em 1300 e pouco, né, século XIV, que ele vai começar a legitimar a perseguição das bruxas. Né? Então, vai haver uma grande disputa mesmo aí, que, na verdade, no final das contas, né, é em 1326 que ele ele autoriza a perseguição, que vai ser, no final das contas, uma grande luta por poder, né, entre as mulheres e a Igreja Católica. Dentre todas as imagens das bruxas, talvez uma é aquela que vai sintetizar todas as transgressões femininas, né? Então, eu queria que vocês observassem também que a gente sai de um conjunto de imagens com várias referências e, aos poucos, o estereótipo ele se caracteriza por isso. Ele vai reduzindo as imagens a uma ou duas características que a gente identifica rapidamente aquela imagem. Quando, de certa forma, isso é um sintoma que essa imagem está se fixando no imaginário popular. Né? E a imagem mais importante talvez seja das mulheres voando em vassouras, né? Que era uma metáfora para a própria transgressão sexual, né? A vassoura aí representada como uma espécie de falo. Né? O primeiro livro que se tem notícia da primeira imagem dessas mulheres voando em vassouras é de 1451, do Martin Lefranc, que eu estou mostrando para vocês. Né? E depois isso vai se repetir, né? Uma das características do estereótipo é a repetição para ele forjar o imaginário. Essa imagem eu acho ela muito curiosa, porque a gente vê o marido olhando aí pela porta, né? E dentro ela passando uma espécie de óleo pelo corpo, e ela foge aí pela chaminé com a vassoura. Olha que interessante, é outra inversão, né? A vassoura, que era o símbolo da domesticidade, do trabalho da mulher na casa, vai agora, no caso das bruxas, ser o veículo de transporte para ela escapar desse aprisionamento doméstico, para então fugir aí para os supostos sabás, né? Então a vassoura vai ter esse significado. Outras imagens que também são fascinantes, talvez esses dois sejam os grandes
xilogravuristas, ou os grandes pais das bruxas, né, as figuras que vão representar artistas, que é o Dürer e o seu aluno, Hans Baldung Green. Isso diz também de uma relação social muito interessante, que vai explicar um pouco a repetição das imagens, né, como que passava do mestre para o aluno essa iconografia, né? Evidente que a gente até vê nas duas imagens, né, do Dürer, que ele vai representar essa mulher mais velha, ainda que com uma sexualidade pronunciada, e depois a gente vê o Hans Baldung Green relendo essa imagem do mestre, do professor, agora com uma mulher jovem, com uma sexualidade muito aflorada. Então, apesar das diferenças, a gente vê essa transmissão da iconografia, essa repetição dela aí, ao longo do tempo. Também essa imagem é do Hans Baldung Green, que é uma figura que vai representar muitíssimo as bruxas, né? E que diz um pouco dessa coisa da mulher cavalgar o homem, né? Então, como a ideia da vassoura vai representar também uma inversão, é a mulher dominando o homem sexualmente. E essa imagem ficou famosa, eu acho ela divertidíssima, que é o Aristóteles sendo cavalgado por Fílis, que é um mito, não se sabe se isso de fato aconteceu, né? Uma historinha, uma anedota mesmo, que vai circular, de que o Aristóteles, o grande Aristóteles, que é um grande misógino também, é uma das figuras que mais vai escrever contra as mulheres, a inferioridade das mulheres, em A Política ele diz que a mulher é uma espécie de escrava do homem, etc., que não tem vontade própria, tarará, tarará. Só que existe um caso que antecede a escrita desse livro, que ele foi seduzido por essa jovem que queria se vingar dele, e promete uma relação sexual com Aristóteles e o humilha na frente de todo mundo, e ela cavalga sobre ele, né? E dizem que foi depois disso que ele escreveu todas essas coisas super ressentidas. Eu gosto muito dessa anedota, dessa imagem, por mais que ela não seja verdadeira, né? Mas as imagens vão circular muitíssimo aí no século XVI, mostrando esse Aristóteles humilhado, ou seja, nem o homem mais inteligente é capaz de lidar com a astúcia feminina, né? Então, por que eu acho ela interessante? Porque vai mostrar que essa ideia de que a gente repete, né, o ódio em relação às mulheres, tem muitas origens, né? A Christine de Pizan mesmo diz isso, que é uma escritora da Idade Média, que ela fala que pode ser por raiva, ressentimento, impotência sexual, inveja, né? Então, não é por um ódio propriamente em si. Então, é só para deixar essa imagem divertida aí para vocês. E as mulheres, as bruxas, vão começar a ser responsabilizados por tudo, né? Então, é um pouco o que acontece em sociedades polarizadas, em sociedades em crise e em guerra. Geralmente, a gente encontra um bode expiatório para todos os males do mundo. E, nesse caso, né, uma sociedade que acreditava no sobrenatural, que acreditava, né, que tinha essa mentalidade de que existia bruxas, né, eles vão culpar essas mulheres, as desordens sexuais, essas mulheres, por todos os males do mundo, desde os males da guerra, das doenças, porque a peste negra também vai ser um fator fundamental nesse período para tanto aumentar o poder das bruxas, ou seja, as pessoas vão buscá-las para a cura dessa doença, como aumentar a perseguição, porque aumenta o poder delas, né? E elas também passam a ser responsáveis por desordens psíquicas privadas, a famosa melancolia, né? Então, como se as bruxas fossem responsáveis pela tristeza que hoje a gente depois passa a denominar de depressão. Eu vou trazer duas imagens bonitas. Aí vocês estão vendo uma imagem, também é do Dürer, que tem o título Melancolia. E aí a gente vê em primeiro plano uma mulher alada, entristecida, né, com a cabeça baixa. Ao redor dela a gente tem uma série de elementos ligados à ciência, o quadro mágico, a ampulheta, a balança. Então, são para representar essa ideia da ciência, do humano, né? E, ao fim, lá no fundo, a gente tem uma espécie de diabo segurando o título da melancolia, voando ali, né? Para mostrar um pouco que essa mulher, ela vai ser aquela, a mulher sempre é aquela que atravessa o natural, o sobrenatural, né? E a conexão dela, dessas asas, com essa tristeza que está ao fundo. Então, ou seja, é um pouco para mostrar que, por mais que exista ciência, o homem nunca vai conseguir controlar o sobrenatural, né? O sobrenatural vence. E é um contexto em que começa, de fato, uma disputa entre
os demonólogos, aqueles que acreditavam nas bruxas, nos demônios, e os cientistas, que começam a dizer que não, que a tristeza não era uma doença sobrenatural, mas era uma doença biológica, né, do corpo, poderia ser curado, tratado. E vai haver uma disputa muito grande entre eles, e ganham os demonólogos nesse período, né? Ganha essa visão de que existia uma tristeza que vinha da bile, de Saturno, etc., né? E que as mulheres, as bruxas, eram responsáveis por ela, né? Então, isso é muito curioso. Tanto é que os médicos são considerados hereges e são perseguidos nessa época. Para a gente ver a repetição das imagens e as citações, né? O Lucas Cranach, que é outro pintor muito importante do período, tem quadros belíssimos. É uma curiosidade, um parênteses, é um dos raros a pintar a bruxa na pintura a óleo, porque geralmente a bruxa foi pintada na xilogravura. Isso porque não era o objetivo da imagem contemplar a beleza da bruxa, contemplar a beleza do quadro. Era mais um alerta, e geralmente essas xilogravuras iam para panfletos noticiosos, né? E aqui a gente tem um raro exemplo, né, de uma pessoa que vai pintar as bruxas mesmo, de fato, em quadros, na pintura a óleo. São belíssimos, por sinal. Esse quadro, tem uma curiosidade, ele está em Colmar, uma cidadezinha na França, que foi disputada pela Alemanha, só que hoje ela é francesa, ele chama ela de Pequena Veneza da França, uma cidade linda. Eu me recordo que eu viajei até lá, eu falo, até brinco que é muito legal essa história das imagens, porque elas nos levam a lugares que a gente nunca iria como turista, né? E esse é um dos casos. Né? Foi engraçado porque meu marido foi comigo, viajando de carro e tal. Quando a gente chegou lá, eu doido para ver essa imagem, né? Falei, vamos, ele está assim, não, eu vou dormir, estou muito cansado. Falei, não acredito, você não vai ver essa imagem do Cranach. Ele não viu, foi descansar. Então, cada um com seus interesses, né? Mas olha que beleza, ele me acompanha em geral, mas nesse caso ele estava cansado. Só queria que vocês observassem que tem aí uma nuvem nessa janela, e nessa nuvem tem lá as famosas bruxas cavalgando e caçando homens, né? Então, a ideia da inversão desses distúrbios femininos, como que eles estão, de certa forma, atuando sobre essa mulher que também está alada, como a do Albrecht Dürer, a do Cranach, e ela está ali fazendo um movimento repetitivo, cortando um pedaço de pau, né? Naquele tédio da vida, na tristeza, enquanto as crianças, em contraste com essa alegria das crianças. Né? Então, ele vai compor a melancolia, de uma forma muito bonita, inclusive, mostrando a conexão desse distúrbio dessas bruxas na vida de todas as mulheres. Né? Então, como elas são responsáveis por tudo, até pela melancolia. E outro fator que vai ser muito importante, acho que até já citei rapidamente, vão ser os panfletos noticiosos, né? Como que essas xilogravuras vão para os panfletos. Os panfletos vão ser uma forma... Deixa eu até parar aqui um minutinho, para vocês me verem, gente. Os panfletos, que eles vão ser uma forma de uma ampla circulação das imagens, né? Então, enquanto havia essa cultura livresca, que também era importante, mas ela era muito mais ligada a um grupo já letrado, de intelectuais, etc., por isso as imagens, até nessa cultura livresca, vão ter importância, né? Já os panfletos, eles vão apostar muito nas imagens, né? E eles vão circular com a população. Então, com a população que era, em sua maioria, analfabeta. Então, por isso a importância deles na conformação da estereotipia, porque o estereótipo ele precisa se repetir para entrar nesse imaginário universal, porque isso, para mim, é uma das coisas incríveis, né? Como é que você consegue criar uma imagem que se universaliza, que todos compreendem, batem o olho naquela roupa, naquela imagem, uma mulher numa vassoura e automaticamente associam isso à bruxa. Para a gente conseguir isso, tem que haver uma grande repetição. Eu vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Peraí, que acho que agora deixa eu botar aqui para ver se estão vendo. Aqui, achei. Olha se está legal, vocês me avisam se tá? Tá, né? E aí, vocês estão vendo agora... Ótimo. Ótimo. Agora, vocês estão vendo um panfleto que ilustra bem o que eu estou dizendo, né? Ele praticamente é só imagem. Então, ele vai apostar na imagem na ideia dos quadrinhos, como que o quadrinho vai ser fundamental para contar essa história, né?
Então, a gente vê primeiro uma mulher sendo seduzida pelo diabo, depois ela envenenando um homem, dando comida, envenenando uma criança, e, por fim, ela indo aí para a fogueira, né, sendo condenada como bruxa. Então, outra xilogravura, essa xilogravura, gente, a maior coleção delas está na Biblioteca de Zurique, que eu tive a alegria de conhecer os originais, são mais de 1000 panfletos, né? Então, a gente vê uma repetição, inclusive, das próprias xilogravuras, porque era caro fazer uma xilogravura, então, em geral, eles repetiam aquela imagem, e aí isso dava a impressão da repetição do próprio fenômeno. Aí vocês têm, de novo, a festa, um sabá, o diabo casando com a mãe e com a filha, e depois a gente tem o julgamento na sequência, na cronologia, e ao fundo a fogueira. No caso aí, eles colocaram a fogueira ao lado. E essa imagem eu acho muito curiosa, porque tem um detalhe curioso nessa imagem da fogueira, que vocês veem uma mulher aí, quase em primeiro plano, colocando lenha na fogueira, né? Para a gente ver como que essa mentalidade, a ideia de que existiam bruxas, vai contaminar todos, não só os homens denunciavam as mulheres, mas outras mulheres denunciavam, né, as mulheres, né? Então, para a gente ver que isso, e como que isso vai dar margem para denúncias também que, às vezes, tinham outra ordem de razões, né, como inveja, perseguição e etc. Então, eu acho esse panfleto me chamou muita atenção, foi muito curioso. Então, se as bruxas já estavam circulando intensamente, de certa forma já vão chegar numa síntese aí, vai acontecer um fato, né, que é a descoberta da América, dos homens e das mulheres que andam nus, que vai impactar muito também o imaginário europeu e vai impactar a imagem das bruxas. É uma das coisas que eu provo na minha pesquisa, né, como que a iconografia das bruxas vai ser alterada depois do conhecimento das tupinambás canibais no Brasil. A princípio, gente, essa imagem é super importante, eu não sei como que as pessoas não conhecem essa imagem. Talvez seja a primeira imagem a representar a chegada do Cristóvão Colombo, né? A primeira iconografia, que está numa carta que o Cristóvão Colombo narra a chegada dele às Américas, né? E é uma carta, é um livrinho de 1493, e aí a gente vê o Cristóvão Colombo fazendo um contato muito amistoso com os índios nus, muito amigável, eles quase envergonhados. Então, a primeira imagem que se tem, porque o relato do Cristóvão Colombo diz isso, né, que os índios eram inocentes, ingênuos, então não havia ainda o conhecimento das práticas canibais que vão mudar toda essa história, né? A ponto das imagens dos índios brasileiros serem confundidas com a imagem de Adão e Eva. Isso que vocês estão vendo aí não é Adão e Eva, são os índios brasileiros pintados pelo Durra, que nunca tinha visto um índio. Então, do ouvir falar e do ouvir dizer, né, que isso vai gerar muitas deformações nas imagens da Idade Média, porque as pessoas não viam as coisas e escutavam dos viajantes, e com isso representavam a partir de elementos já conhecidos, né? O detalhe aí que mostra que se trata de uma imagem do Brasil é o papagaio, né, que é a terra papagales, que é o Brasil, que é onde havia essa ave, não havia na Europa. Então, também havia um imaginário nesse momento de que o Éden era um lugar que existia geograficamente. Então, eles vão passar a acreditar que tinham descoberto com a América o Éden, o Adão e Eva, aquelas figuras inocentes que não haviam sido ainda contaminados pelo pecado, né? Então, é como se eles veem nisso uma possibilidade de um novo Éden, de uma redenção, já que a Europa estava lá contaminada por bruxas e diabos e etc. Então, mas isso vai durar pouco, né? Até o Américo Vespúcio descobrir, ter contato com as práticas canibais, e aí ele vai relatar o canibalismo, e essa imagem é outra imagem muito importante, é uma imagem de 1505, primeira imagem a relatar os atos, entre aspas, canibais, né? Depois a gente vai entender como antropofagia, canibalismo é a ideia de um consumo habitual da carne humana, e depois a gente vai entender que era um consumo ritualístico, antropofágico, etc. Né? Então, aí a gente vê uma imagem, né, de um corpo todo decepado, sendo cozido, e no primeiro plano, os índios tratando isso com muita naturalidade. Então, quanto mais natural fosse o consumo da carne humana, mais chocante isso era para os europeus, né, descobrirem que havia, de fato, consumo da carne humana, porque é só na mitologia que isso havia sido relatado,
nunca algo de fato, né, que é algo que realmente havia acontecido. Eu até digo, no meu entendimento, que a grande repercussão da redescoberta da América pelo Américo Vespúcio, ela foi muito motivada por conta do relato canibalismo, que vai chocar muito, vai circular muito nos panfletos. Então, é esse escândalo que vai gerar, que, de certa forma, vai dar um protagonismo maior para o Américo Vespúcio do que para o Colombo. Mas quem vai depois descrever em minúcias, porque aqui tem um conjunto de erros nessa imagem, não é dessa forma que eles consumiam a carne humana, e etc., é uma imagem cheia de deformações. Quem vai depois descrever isso em minúcias é um alemão chamado Hans Staden, que tem a peculiaridade de ficar preso com os tupinambás canibais, e ele vai presenciar, vai ser uma testemunha mesmo dos rituais. E ele vai conseguir escapar, ele próprio seria uma das vítimas, né? Estava preso, ia ser comido literalmente, mas ele consegue escapar, e aí ele publica um livro com várias xilogravuras contando não só os rituais canibais, mas os hábitos dos tupinambás. Então, ele pode ser considerado o primeiro etnógrafo, né? São as primeiras imagens, o primeiro relato mesmo dos índios. Aí vocês estão vendo as imagens originais do Hanstaden. É até uma curiosidade, aí, desde o momento que ele foi preso, ele é levado para a tribo, e depois, na terceira imagem, vocês já veem o moquém, que era a forma correta com que eles consumiam a carne, uma espécie de mesa, grelha que eles faziam, e consumiam a carne dessa forma, né? Cozinhavam. Uma curiosidade que eu fui atrás desse livro, esse livro, supostamente, a primeira edição, que eu queria ver a primeira edição, estava na Alemanha, na Biblioteca da Alemanha. Eu fui até lá, em Munique, e reservei, eles foram, não só esse livro, mas outros também que eu fui ver e tal, e aí foi engraçado, porque o bibliotecário veio todo apreensivo, assim, me dizer que justo tinha um livro que não estava, né, que era justo o Hanstaden, que era um dos que eu mais queria ver. Eu voltei muito triste para o Brasil, e aí, de repente, eu vejo uma propaganda da Brasiliana, que era a biblioteca que foi lançada na USP, dizendo que eles tinham um exemplar original da Hanstaden. Então, não estava acessível ao público, depois de eu muito insistir, eu consegui ver o original. Então, vocês estão vendo aí as imagens dessas xilogravuras, muito rudimentares, porque o Hanstaden não tinha dinheiro para publicar o livro, e depois quem vai fazer uma releitura dessas imagens de uma forma mais sofisticada é o Theodor Debrye, usando como referência as imagens do Hanstaden. E aí a gente vai ver como que as tupinambás, as mulheres, têm um protagonismo no ritual. E o famoso caldeirão que a gente vê aí no primeiro plano, né, que depois vai influenciar muito o caldeirão das bruxas, vai ter um papel central para elas produzirem a bebida alcoólica, que era o cauim, feito da mastigação da mandioca, da fermentação. Elas estão mastigando aí e cuspindo, vocês podem ver no primeiro plano. Depois elas cozinhando, né, e servindo isso para os guerreiros, para que eles pudessem fazer o ritual no dia seguinte. Só quem matava que não bebia, né, aquele que era responsável por matar o prisioneiro. Então, a gente vai ver como que elas vão participar de todo o ritual, e aí a gente já vê o ritual mesmo do assassinato, e ao lado a gente vê de novo o caldeirão para cozinhar as vísceras. Eram as mulheres e as crianças que comiam as vísceras da vítima. E isso, gente, vocês imaginem, né? Acho que até hoje muitos brasileiros não sabem detalhes disso, né? O índio foi muito romantizado no século XIX pela literatura e pelas artes plásticas, e houve uma tentativa mesmo de apagamento dessa fase violenta, né, dos índios brasileiros. E eu acho interessante a gente observar que, se isso pode impactar até hoje alguns brasileiros que desconhecem o fato, né, imaginem isso na Europa. E a imagem da bruxa, curiosamente, vai ser alterada depois da circulação do livro do Hanstaden. Então, são imagens posteriores a 1557, que a gente vai ver o canibalismo que não existia no imaginário das bruxas, e o caldeirão, né? Eu tinha falado para vocês como a coisa da mulher voando na vassoura era central, a gente vai ver que agora, ao contrário, há uma mudança iconográfica e o caldeirão passa a ocupar um pouco o centro até das imagens na representação das bruxas, né? Então, o caldeirão da bruxa é made in Brasil.
Até para provar isso, aqui vocês podem ver nas imagens anteriores, né, que antecedem isso, a gente vê ela só com pequenas poções, pequenas panelas, sempre fazendo esses venenos, esses feitiços, mas nunca comendo carne humana, em atos de canibalismo, nem com caldeirão, né? Então, é prova iconográfica mesmo de que isso, de fato, vai ter um impacto e vai alterar o imaginário. Então, para finalizar as bruxas, né, para a gente já ver um pouco da Maria agora, só queria concluir com vocês que a construção do estereótipo da bruxa depois das tupinambás canibais, que, claro, eu detalho mais no livro, aqui foi só mesmo uma panorâmica, é uma construção de uma desumanização das mulheres, né? Uma associação dessas mulheres à violência, aos distúrbios, né? E agora eu vou mostrar para vocês o avesso, mas que não chega a ser um avesso completo, né? Que é a sociogênese da construção da imagem mariana. Porque ela é tão desumana quanto as bruxas, no sentido só que pelo avesso, né? Enquanto as bruxas vão para esse polo negativo, e isso é muito perigoso, né? É importante dizer uma coisa, inclusive, que houve um holocausto, e a palavra é essa, estima-se que mais de 9 milhões de mulheres foram assassinadas na fogueira, talvez seja um dos holocaustos mais dramáticos da história, para vocês terem em comparação, os judeus, 6 milhões de judeus foram assassinados em massa, né? E no caso das bruxas isso aconteceu, ou seja, mulheres, como eu disse para vocês, que nada mais eram do que mulheres que estavam tentando exercer a medicina, a sexualidade livre e o contato com o divino, né? Então, elas foram punidas por tentarem se autodeterminar. Por isso que eu sempre digo que elas já são sintoma de mulheres que buscavam sua autodeterminação e foram perseguidas e punidas por isso. E agora a gente vai ver o avesso do polo positivo na construção da imagem de Maria, mas também vai ser tão pesado para as mulheres, né, que é um ideal positivo, né, que era, no caso, até a virgindade, a castidade, um conjunto de regras morais que, inclusive, vão levar mulheres à marginalidade, né? As mulheres que perdiam a virgindade eram marginalizadas, era o grande capital social das mulheres. Então, só quero fazer um comentário também antes de entrar na imagem de Maria, que foi um desafio pessoal para mim como pesquisadora, porque eu tinha muito apreço, tenho, pela imagem de Maria. E quando eu comecei a pesquisar e desconstruir algumas coisas, né, uma questão que me aliviou muito, quando eu li uma frase do Rousseau, que ele diz o seguinte: quantos homens entre eu e Deus? E eu gostaria de dizer a mesma coisa para Maria, né? Quantos homens entre nós e Maria? Ou seja, o que eu vou fazer aqui não é propriamente dizer se existiu ou não existiu Maria, se é verdade ou não, e etc., né? Tanto Maria quanto Maria Madalena. Mas são imagens construídas pelos homens. Então, é isso que eu vou remontar, não propriamente eu vou tentar desqualificar ou dizer que é verdade ou mentira, né? Então, feito esse comentário, eu sigo aqui a sociogênese. Para começar, das origens da imagem mariana, ela vai beber da antiguidade, principalmente uma figura de uma deusa que se chama deusa Cibele, que é a deusa das deusas, né? Que vai ser cultuada na antiguidade, em Roma, e tratava-se de uma deusa virgem que vai dar à luz a uma criança, a Atis, continua virgem depois de dar à luz. Atis, por quebrar o seu voto de castidade, é punido, crucificado, e depois de 3 dias ele morre, e depois de 3 dias ele ressuscita. E a comemoração da data da ressurreição se dá em 25 de dezembro, ou seja, há um conjunto de similitudes que o imaginário cristão vai beber para a construção da imagem mariana, não só no imaginário da história, mas da própria imagem. Vocês estão vendo aí uma imagem da Cibele, não é de Maria, que está na cidade de Ostia, que fica ali próximo a Roma. Então, vocês veem uma mulher com essa coroa, né, que é a coroa muralis, que de certa forma faz referência a uma muralha, a ideia de uma mulher protetora, uma mãe protetora, né, num trono. Ela também é representada dessa forma, essa também é Cibele, né, controlando os animais, a ideia de que ela tem controle sobre o natural e o sobrenatural. E essa imagem vai ser, então, referência para depois, para a construção
da imagem mariana, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Só para entender, a imagem de Maria foi proibida, né, o culto dela, antes da legitimidade da religião, né, em 313, que isso vai acontecer, né, é quando ela passa a ser legitimada por Constantino, etc. Então, antes disso, os católicos eram perseguidos, né, e eles vão cultuar essas imagens numa espécie de subterrâneo mesmo da cidade, nas catacumbas, onde os cristãos enterravam os seus mortos, né, ao contrário do que se fazia, né, os chamados pagãos, que queimavam os mortos, e eles queriam enterrar. Então, como eles não podiam, eles fizeram quase uma cidade subterrânea. Quem já foi a Roma e tiver oportunidade, é uma experiência até labiríntica e vertiginosa, conhecer essas catacumbas que estão embaixo da cidade, quase uma outra cidade, é uma loucura, e lá que vão estar as primeiras imagens de Maria, como essa que eu estou mostrando para vocês, que eu também tive a oportunidade de ver. Quem não tiver claustrofobia nem nada, vale a pena. É uma espécie de cemitério mesmo, subterrâneo, que é uma cidade, e aí a gente vê essa imagem de Maria com a pele escura, negra. Isso é muito importante. As primeiras imagens de Maria são imagens de mulheres negras, né? Por causa da origem dela, inclusive. Depois, então, como eu disse, ela passa a ser legitimada, depois de 313 depois de Cristo, né, e a gente vê ela sai das catacumbas para as grandes catedrais, é legitimada, e se torna uma figura muito luxuosa. Aqui, claramente, a gente vê as similitudes com as imagens de Cibele, né, uma mulher no trono, apontando para o menino Jesus. Isso é muito interessante, é uma imagem meio imperiosa, assim, meio imperial, né? Que ela está mais ligada à ideia do poder dela gerar uma criança e continuar virgem, né? A ideia de que para Deus nada é impossível, do que propriamente mostrando uma relação maternal. Então, a imagem de Maria vai se confundir com a própria imagem da Igreja Católica nesse primeiro momento. Então, ela vai se tornar uma espécie de forma de afirmação da igreja e do seu próprio poder, né? Como eu disse aí, que nada é impossível, né? Então, a ideia da virgindade vai ser muito cara. Então, essas imagens, as primeiras Madonas, vocês estão vendo aí 3 imagens importantes, do Cimabue, do Dúcio, e depois de um que vai ser considerado o pai do Renascimento, que é o Giotto, que vai começar a desenhar com um pouco de perspectiva, já dá até para ver a diferença, né? Enquanto os dois desenham de uma forma muito bidimensional, o Giotto já começa a dar corpo, formar uma espécie de escultura aí, na imagem de Maria. Né? Mas, apesar dessa diferença, né, todos os 3 vão pintar essa mulher que se afirma pela virgindade, pela castidade. Só que a imagem de Maria também vai mudando ao longo do tempo, ela vai se humanizando, né? Então, esse processo que eu estou falando para vocês de humanização acontece com a imagem de Maria. Até porque ela começa a ser apropriada por outros grupos, tá? Não só pela igreja, ela começa a escapar da mão institucional da igreja, começa a surgir outros grupos na produção da imagem de Maria. Eu trouxe uma sequência para comparar, para vocês verem essas mudanças de uma forma mais rápida, né? Então, a gente tem aí, né, essa imagem, essa primeira imperial, ela no trono, etc. Depois, os grêmios burgueses italianos começam a ter suas próprias capelas e a patrocinar essas imagens. Então, vai surgir Maria amamentando o menino Jesus. Então, é uma imagem que vai se tornar muito frequente a partir do século XIV, e vocês percebem uma mudança de postura, ela é muito mais maternal, né? Ela se inclina em direção ao menino Jesus, muito diferente dessa outra que está do lado, que aponta para o menino como prova do seu poder. Agora não, é uma outra relação, muito mais humanizada, é até o leite de Maria, né, como um elemento humano, carnal, etc. E até o ponto de chegar nessa última imagem aí que vocês estão vendo, que é da natividade, que ela vai ser promovida pelos franciscanos e dominicanos. Literalmente foi o São Francisco de Assis que nos Montes de Arezzo, no século XIII, remonta essa imagem da natividade ao ar livre. Até a Bíblia, não há referência nenhuma que isso acontece ao ar livre, né? Acontece numa casa, etc., num quarto, as 2 estações que há, e ele vai remontar isso, começa a ser reproduzido nas imagens e entra para o imaginário social como
se a natividade tivesse se dado assim, ou seja, a gente percebe uma mudança que tem muito a ver com os grupos que estão agora, de certa forma, construindo a imagem de Maria. Ela se torna humilde, né, e ela se agacha, ela está num ambiente muito mais rústico, né, do que esse rico ambiente com que inicia-se a imagem de Maria, né, as Madonas. Só que eu vou até destacar essa coisa da Maria amamentando. Essa imagem também não vai ser tão pacífica assim, né? Ela vai ter um duplo erótico, né? Essa ideia dela mostrar os seios, aí no caso vocês estão vendo ela aleitando, amamentando as almas do purgatório, né? Maria vai representar essa mulher que vai ao purgatório, que dá essa esperança a esses homens que estão nessa transição, né? Só que essa imagem vai causar um certo desconforto na igreja. Eu acho que essa, inclusive, vai ser a gota d'água, como se diz, né? Que é uma imagem do Jean Fouquet, que é um francês, um pintor que trabalhava na corte, e ele vai pintar a amante do rei, que é a Agnes Sorel, do Carlos VII, do rei francês, como Maria. Só que agora é uma Maria, vocês percebem, muito sensual, né? Os seios, não sem razão. Logo depois disso, a imagem de Maria amamentando o menino Jesus é proibida pela Igreja Católica, né? E ela passa a ser substituída por outra que já estava em curso, que é a Pietà, ou seja, as lágrimas. Então, a gente troca o leite, o seio, pelas lágrimas de Maria, né? Nessa famosa série que eu estou mostrando aí para vocês. E, por fim, talvez a mudança mais sentida, mais rica que acontece com Maria, ela se torna negra nas Américas, né? Então, a partir do século XVI, XVII, né, uma série de descobertas de pequenas esculturas de Marias negras, né? No Brasil acontece, mas também acontece em Cuba, né? A nossa famosa Nossa Senhora Aparecida, mas também isso vai acontecer no México, né? Com a Guadalupe, vai acontecer na Colômbia, ou seja, isso vai dizer, olha que interessante, já de um sincretismo religioso, né? De negros e negras que começam a produzir essas imagens. Não sem razão, ela vai estar na escultura, a forma mais mestiça, raramente na pintura, porque era o que eles tinham acesso para produzir essas imagens, né? E como a origem delas vai ficar difusa, passa a ser considerada uma origem sobrenatural, etc. E o interessante é que a igreja, ao invés de negar essas imagens, como ela nega as primeiras imagens de Maria, dizendo que o fato dela ser negra ou morena nas imagens devia-se a uma falha técnica, né? Agora a igreja meio que ignora, não afirma a ideia da cor, mas ao mesmo tempo aceita, porque era exatamente um período em que a escravidão estava ganhando tons muito complicados, né? E havia um medo de uma rebelião, e para dulcificar os ânimos, eles aceitam, né, essa imagem um pouco para controle desses próprios grupos. Uma das raras imagens que se dá aí em afrescos e pinturas são feitas pelo Manuel da Costa Taide. A gente tem um exemplo muito bonito aqui em Ouro Preto, na nave da Capela de São Francisco, em que ele pinta uma mulata. Inclusive, ele foi casado com uma mulher negra, né? E teve vários filhos com ela. Quem sabe, ela mesma foi a modelo aí dessa imagem. Eu costumo dizer, já passando de Maria para Maria Madalena, que Maria pode ser tudo, né? Pode ser humilde, ela se tornou cada vez mais humana, né? Amamento do menino Jesus, mas ela não pode, é negra, né? Mas não se torna a imagem da mulher. Ela tem um limite ali inegociável, que é a ideia da sexualidade. Só que isso vai se tornar um entrave, um problema num determinado momento da igreja, principalmente aí, com os escândalos que começam a surgir, com a reforma, com a contra-reforma, né? Os protestantes apontando os escândalos tanto de corrupção, quanto escândalos sexuais dos próprios papas que tinham filhos, amantes, etc. Então, e também de uma reforma interna, né? A contra-reforma promovida pelos franciscanos e dominicanos, que vão questionar internamente mesmo a riqueza da igreja, etc. Isso vai acabar exigindo que a igreja tivesse que encontrar uma imagem não tão imaculada mais para si, né, como a imagem de Maria foi, em grande medida, a imagem da Igreja Católica, e é não sem razão que vai começar a emergir a imagem de Maria Madalena nesse período, né?
E eu vou mostrando ela aí um pouquinho para vocês. Vocês estão vendo uma escultura muito bonita. Essa escultura, para mim, é uma das mais bonitas da Maria Madalena. Ela tem quase um tamanho natural, tem 1,77 m. Ela está no Louvre. Toda vez que eu vou visitá-la. Eu tenho um certo afeto por essa imagem. E aí a gente vai ver uma mulher muito sensualizada, que seria impossível para a igreja antes dessa reforma que acontece internamente, né? Até porque eles estavam perdendo fiéis, eles tinham que trazer de novo os fiéis para a igreja. E é interessante como a música e as imagens vão se tornar muito mais atrativas, exatamente para trazer eles de volta, né? E aí agora a gente tem essa mulher de longos cabelos, que vai um pouco beber numa outra história também da antiguidade, que é a lenda da Maria Egipciaca, que é egipciana, que é uma mulher que vai para o deserto, passa um tempo no deserto, foi uma prostituta, etc. A própria Maria Madalena é uma construção também, né, de vários elementos que estão na Bíblia, que o Papa Gregório Magno vai juntar e dizer que se tratava de uma prostituta. Então, há uma série de questionamentos se ela era mesmo, de fato, uma prostituta. O fato é que a iconografia vai construir esse imaginário, né, e vai representar essa mulher isolada no deserto, né, que faz essa reflexão angustiada. Então, olha que interessante, a igreja tinha que encontrar um outro caminho, não mais imaculado, como eu disse, mas do pecado para a salvação. Então, a Maria Madalena vai ser perfeita, é aquela que se arrepende, né? Aquela prostituta que faz o caminho do avesso, né? Se impondo um auto-isolamento, se impondo uma nova castidade, né? Depois de uma vida repleta de pecados. Então, ela vai se tornar muito frequente, e a própria imagem de Maria Madalena vai se humanizar. Olha que interessante, eu trouxe aí para comparar uma imagem do Horácio Gentileschi, que é o pai da Artemisia Gentileschi, que está aí do lado. Uma das primeiras pintoras mulheres do Barroco. Ela vai representar uma série de Marias Madalena. Então, a gente percebe a passagem de uma Maria Madalena muito mais sublime, né, olhando para o céu, fazendo contato com o divino, para uma agora muito mais pedestre, tombada, humanizada. Vocês estão vendo agora um autorretrato da Artemisia Gentileschi, que é uma pintura muito importante, que tem uma vida muito dramática, eu descrevo ela com mais detalhes no livro. E também essa Maria Madalena da Artemisia vai estar muito influenciada por um movimento que a gente vai chamar de caravagismo, né? Que é essa visão mais que é do próprio Caravaggio, Miguel Ângelo Caravaggio, que vai representar agora figuras muito realistas. Ele é o primeiro a fazer uma inovação, que é usar modelos reais, mulheres reais, para pintar os santos. Então, os santos começam a ganhar rosto, a serem humanizados, né? Então, nesse caso, eu estou até mostrando para vocês a Maria Madalena do Caravaggio, que pode ter tomado como referência uma prostituta real. Agora, as prostitutas de verdade, as cortesãs, né, curiosamente, eu costumo dizer que elas são as primeiras a entrar na modernidade. São mulheres desses reveses da história, exatamente por estarem marginalizadas e não terem que cumprirem as regras sociais, elas vão fazer uma ascensão social que nem os homens conseguiram naquela época. Então, são mulheres que vão ganhar um poder econômico e até mesmo político. Vocês estão vendo agora na tela a Verônica Franco, que foi uma cortesã veneziana, talvez uma das mais famosas, e ela é uma mulher também que faz essa ascensão econômica, social, até política, ela faz negociações para a Itália com a França. E um detalhe interessante é que ela é pintada pelos grandes pintores da época, no caso que não se sabe se é pelo filho do Tintoretto ou pelo próprio Tintoretto, né? Uma imagem que está, inclusive, no Museu do Prado. Já um indício para poder, porque só os nobres, os papas, eram pintados por esses grandes pintores, né? Como essas cortesãs italianas vão ganhar um grande poder nessa sociedade. Não sem razão, a imagem que é considerada pela história da arte como a grande imagem da modernidade, um marco da passagem, é a famosa Olympia do Manet, que está atualmente no Museu d'Orsay. Só que, na origem dela, né, na primeira exposição, ela é exposta em 1865 ao lado dessa outra imagem que eu estou apresentando para vocês, desse Cristo insultado,
Essas imagens atualmente estão separadas, ela está em Chicago. E olha que interessante, agora a gente vê uma Maria Madalena não mais arrependida, né? A gente vê uma prostituta comum, pedestre, que ascende socialmente e olha até com uma certa indiferença. E é exposta ao lado desse Cristo insultado, desse homem. Então, essa imagem, que já é exposta já no século XIX, um século que já começa a se desvincular da religião católica, a se secularizar, etc., ainda assim vai causar um grande desconforto em Paris, nessa exposição, um grande escândalo, né? Até porque era uma sociedade que estava nessa transição moral, ela não sabia aonde ancorar os seus valores, né? E agora ele vê essa sociedade vê uma prostituta ascendendo e aquele homem, o Jesus, que tinha todas as virtudes, sendo humilhado, né? Então essa contraposição vai incomodar muitíssimo, né? E como essa sociedade burguesa vai aos poucos trocando a moral religiosa por uma moral familiar, né? Por uma moral dos costumes, que é uma outra coisa que eu vou apresentar para vocês a partir dessas que a gente vai chamar de mulheres românticas. Porque assim como para as prostitutas a gente vai ter uma primeira porta de liberdade, que é uma ascensão econômica e social, para as cortesãs, para as mulheres, entre aspas, honestas, também vai acontecer uma coisa interessante no final do século XVIII, que eu vou chamar da primeira revolução sexual, que é a possibilidade de escolher o parceiro por amor, né? O casamento deixa de ter uma função exógena, ou seja, a externa, né? que era para arranjos políticos e econômicos entre famílias, era um negócio familiar, para ter uma função em si mesma, o afeto, né? Então, isso foi uma grande conquista para essas mulheres. Então, a gente observa nas imagens, eu estou trazendo uma imagem da América Sá, que foi uma das grandes pintoras do impressionismo, mulher que também vai se destacar. Ela vai ter, inclusive, um papel importante no mecenato dos impressionistas que foram negados na França. Ela consegue vender esses quadros nos Estados Unidos. Não sem razão, muitos quadros dos impressionistas estão nos Estados Unidos. Que a América Sá era americana, ela muda para Paris, né? E aí a gente vê, olha que interessante os quadros dela, né, na sequência. Uma relação muito afetuosa com os filhos, né? Como que a família vai se tornar um novo centro moral da sociedade burguesa e moderna, e ela vai se tornar uma sociedade fechada em si mesma. Então, com a violência, cada vez mais as famílias vão se fechando, vão se tornando famílias muito amorosas, a possibilidade de viver o amor nessa vida privada com o marido e com as crianças, principalmente. Até tem um livro muito bom, está até com ele aqui, que é do Philippe Arriet, A História Social da Criança e da Família, que ele tem uma frase que eu acho genial, pelo menos para essa primeira fase da modernidade, ele diz que o que venceu não foi o individualismo, o indivíduo, foi a família. Então, de fato, a família burguesa vai ser um centro mesmo de toda essa moral social, de todo o arranjo, né? Agora, uma curiosidade, que a América Sá mesmo não se casou, não teve filhos, ela vai apostar na ideia da carreira completamente, que era a grande paixão dela, né? E parece uma ironia, né? Que ela está pintando um outro lugar, ela pinta sobrinhas, irmãs e tal. Só que ela também pinta uma solidão feminina, olha que interessante, né? Ela vai pintar essa mulher lendo romances, na casa, muito isolada, esperando o marido, né? Porque se, de certa forma, elas ganham a possibilidade do amor, né, de escolher o parceiro, o divórcio ainda não era aceito. Então, se a paixão acabasse, né, a vida doméstica virava uma nova prisão, um tédio. E a leitura dos romances, dos folhetins, que elas eram ávidas consumidoras, né, acaba se tornando uma forma de reviver a paixão no ambiente doméstico. Outra pintora impressionista que eu estou trazendo também, que vem nessa sequência, nessa mesma lógica, é a América Sá, que é outra impressionista desse grupo dos impressionistas, inclusive casada com o irmão do Edouard Manet. E agora, olha que interessante, ela também pinta essa vida doméstica, só que uma mãe quase desconectada da filha, né? Ela não está ali, ela está em outro lugar, né? Então, é como se até a relação de mãe e filha não fosse suficiente para cumprir esse vazio, né? Que está muito nos olhos aí da filha dela, da Júlia, que a gente vê que ela está ali, distante, né? E olha que interessante, essa imagem eu acho tão forte, é da irmã da América Sá, da Lídia. A gente vê uma mulher aí
supostamente com todos os privilégios, mulher, né, num ambiente luxuoso, mas ela tem um olhar profundamente melancólico, né? De novo, o tema da melancolia voltando. E aí, nesse momento, até que eu me pergunto em que ponto a melancolia é mesmo uma doença congênita do feminino ou é uma doença social, ou seja, uma doença provocada por um conjunto de impedimentos impostos às mulheres. No caso, até o isolamento social, né, que é um dos grandes pedágios, eu acho que para a saúde mental de qualquer pessoa, a gente viu aí com a pandemia, né, e essas mulheres burguesas viviam esse isolamento social, né, e a impossibilidade de se realizar em outros lugares, como trabalho, profissão. Ainda que, olha a ironia, né, é uma mulher pintando, né, a Mary Cassatt e a Berthe Morisot, já a abertura de alguma possibilidade, né, mas é um impedimento para a maioria delas. Então, eu costumo brincar, por isso eu quis aproximar essas duas imagens aí de propósito, que a Lídia, da Mary Cassatt, é o avesso, é uma sequência, não é nem um avesso, né, uma continuidade da Olympiade Manet, né? São duas mulheres que fazem uma ascensão social, tanto a cortesã quanto a burguesa, mas ainda falta, né, aquela liberdade que não se dá por completo. Cara, está legal até aí? Agora vamos para as stars. Queria saber se está bem para você, se está dando para acompanhar bem o argumento. Para mim, tá. Se alguém quiser colocar no chat, Laura disse que está maravilhoso, Isabelle. Ah, que bom. Fico muito além. Estou perdendo minha voz, mas ela vai. Vamos lá, agora para terminarmos com essas que são, gente, as mais transgressoras das transgressoras, né? Aquelas que vão, essa liberdade que estava faltando, acho que talvez elas vão, como se diz, pôr o pé na porta, que são as stars de Hollywood, que vão ser mulheres que, por isso que eu no início falei lá com vocês, que as imagens, elas testemunham, mas elas também criam. E no caso das stars, são imagens que criam um comportamento que nem sequer estava dado socialmente. Então, são mulheres que vão abordar o parceiro sexual, que vão ter mais de um parceiro sexual, ou seja, elas quebram, fumam, dirigem, são absolutamente transgressivos. Eu não sei quem disse um dia, e criou o imaginário, de que o cinema inventou amor romântico. De certa forma, sim, mas também acho que quem fala isso não viu os filmes da Teda Bara, que eu vou mostrar aqui para vocês. São mulheres que, às vezes, não têm final feliz para o homem, pelo menos, levam os homens à ruína, ou seja, são mulheres muito interessantes, né? Então, são evidentemente ligadas à sociedade do consumo, né? Infelizmente, a maioria das leituras feitas sobre as stars de Hollywood só levam isso em consideração, né? Como se elas fossem garotas propagandas de um conjunto de produtos que, de fato, elas eram, mas elas são mais do que isso, elas vão impactar muito o imaginário das mulheres na modernidade, são fundamentais para criar novos modelos de conduta para todos, né? E esses modelos, antes de eu entrar, eu elegi 19 stars no livro, aqui, claro, que eu tive que escolher só algumas para a gente conversar, mas um dos pontos fortes aí também da conversa das stars é que elas vão criar uma sobrepersonalidade. Cada star vai ter uma personalidade, e ela repete essa mesma personalidade em filmes diferentes. Então, os filmes mudam, a personagem se repete. Então, elas vão criar um estereótipo para si mesmas. Parece contradição que eu estou dizendo, né? Porque o estereótipo sempre tem um caráter universal, mas vai ter o estereótipo da Bette Davis, vai ter o estereótipo da Mary Pickford, da Greta Garbo. Então, cada um vai ter uma característica própria, né? Então, isso é muito interessante. E essa diversidade de personalidades vai ser fundamental para a gente começar a quebrar a ideia de um estereótipo mais amplo, né? Tanto de Maria das Bruxas, então elas vão começar a apresentar uma diversidade de formas de ser mulher. Isso vai ser fundamental para nós no contemporâneo. Vou começar com Mary Pickford, que é talvez uma das primeiras grandes stars do cinema, e ela sempre vai representar, né, aquela ideia da repetição, uma figura ingênua, quase infantil nos filmes, não sem razão. O grande sucesso dela é a releitura do livro Poliana, e ela vai filmar isso em 1919, e ela sempre representando uma figura ingênua, até ela que vai inventar essa ideia da aparência da idade,
ela fingia, ela não falava quantos anos ela tinha, e ela, como se diz, aparentava ser uma criança e tentou usar isso o máximo que pôde, né? Negando o envelhecimento. Mas atrás das telas, né, ela não era nada inocente. O próprio filme, ela foi uma das primeiras diretoras de cinema, era uma mulher que vai enriquecer muito, vai se tornar muito famosa, né? E vai viver uma vida muito intensa dentro e fora das telas, né? Então vai ter todo o que a gente vai chamar de Star System, as revistas contando a vida privada, né? E ela tem a ousadia, inclusive, de se divorciar do marido, que a agredia, que está aí na capa, inclusive, dessa revista, que era muito importante na época, a Photoplay. E ela se casa outra vez com essa figura que está aí do lado dela, que é o Douglas Fairbanks, e ela cria, junto com o Charlie Chaplin e o famoso David Griffin, que é considerado o pai do cinema, pelo menos ele, de certa forma, inventa o close, né, essa coisa da imagem mais aproximada, e uma série de outras inovações ele também faz. E ela, desse grupo dos artistas unidos, que eles tentam criar um grupo próprio, ela era a mais famosa, era a que tinha maior bilheteria, ou seja, ela tinha um grande poder ali dentro da indústria. Né? Só que outras stars, como essa aí, que agora eu estou indo já para uma segunda, que é a Teda Bara, que ela é a Vamp. Então, enquanto a outra, a Mary Pickford, vai beber um pouco no imaginário de Maria, na ingenuidade, da virgindade, então isso vai acontecer muito na primeira fase do cinema, nos filmes mudos, né? Eles vão beber mesmo tanto da pintura, da iconografia, dos imaginários das imagens que vieram antes. Né? Depois isso vai se complexificando ao longo do tempo também no próprio cinema. E aí a gente vê uma mulher que vai beber do imaginário das bruxas, das vamps. Agora, não mais ela vai para a fogueira, ela vai ganhar um estrelato, dinheiro, etc. Né? Que é a famosa Teda Bara. É interessante, eu trouxe os cartazes para vocês verem. Muitos filmes dela, infelizmente, se perderam. Eu consegui assistir acho que uns 4. E a Cleópatra mesmo, que é o grande sucesso, se perdeu esse filme. A gente só tem algum... Deixa eu ver se eu trouxe. Ah, não trouxe as fotos que estão na Biblioteca de Nova York, as fotos, os fotogramas do filme com roupas muito sensuais, transparentes, etc. Né? E ela sempre associada aos animais, essa coisa da selvageria, dessa mulher que não pode ser controlada e domada. Né? E olha que interessante, eu vendo esse filme, eu falei, gente, eles estão reproduzindo a cena da Olimpiada Manet. E olha, eu aproximei para vocês verem também, junto comigo, a similitude das imagens, para vocês verem como o cinema vai beber da pintura moderna. Né? Então, a Teda Bara é mesmo uma releitura não só visual, né, mas também moral dessa Olimpiada, essa mulher que não se arrepende. Tanto é que nesse filme, que é um filme ótimo, que acho que ele até está disponível na internet, viu? Escravo de uma Paixão, de 1915, esse filme mudo, que depende muita paciência para assistir, viu, gente? Que as imagens duram muito tempo. Hoje, nossas imagens duram 3 segundos e a gente corta, né? Aqui não, duram minutos, e no mudo, e etc. Mas são fascinantes. E aí a gente vê exatamente essa repetição. Né? E nesse filme, ela abandona uma figura, o parceiro dela, vai atrás de um outro homem rico que estava viajando num barco, que ela descobre, inclusive, nesse caso, a funcionária dela está trazendo o jornal, ela descobre que tem esse homem rico viajando nesse navio, ela parte para o navio e abandona aqui. E ele vai atrás dela, né, tenta matá-la com raiva, ressentido dela ter abandonado, e ela ainda assim seduz ele, fala, me beije, seu bobo e tal. Né? E ele, percebendo que estava absolutamente controlado por ela, né, pelos sentimentos que ela provocava, ele comete um suicídio e tal no barco. E ela segue sem se arrepender. Essa era uma das características dessas grandes vamps da Teda Bara. Né? Ou seja, não tinha final feliz para os homens, não. O final de todos era trágico. Essa é outra figura também fantástica, que é a Pola Negri, que faz uns filmes... Esse filme, então, Mulher do Mundo, essa cena é ótima, porque chega o prefeito da cidade, né, e chega assim para ela, olha, ela chega ali numa cidade interior, muito provinciana, e ele diz, nós não queremos mulheres perdidas por aqui. E ela simplesmente escuta isso, fuma um cigarro, ri e continua na cidade. Ou seja, uma das coisas que se repete na construção do imaginário das stars é que elas não mais são controladas por um conjunto de mecanismos sociais, como a vergonha, o controle e o constrangimento. Elas não se sentem constrangidas. Então, nada
aspara, né, nesse sentido, ela segue. Então, isso é muito interessante, como elas vão usar da ironia, do sarcasmo e dessa coisa de não sentirem vergonha, né, que são mecanismos sociais fundamentais para o controle das mulheres, e eles não funcionam com as stars de Hollywood. Outra também, que também é uma dessas figuras que está aí meio que isenta aos constrangimentos, é Greta Garbo, né? Em vários filmes, em mais de um, isso é muito interessante. Repete a cena dela gargalhar e humilhar o galã. Então, o galã é menosprezado, humilhado por ela em vários filmes. Né? E tem um filme também interessante da Greta Garbo, que é uma figura, né, central para os filmes, que é esse Mata Hari, um filme de 1931, em que ela vai desafiar a própria imagem de Maria. Né? Então, o galã era um grande devoto de Maria, sempre mantinha uma vela acesa, nunca deixava ela se apagar, trocava a vela antes dela terminar. E a Mata Hari, que era uma espiã, né, estava fingindo ter relações sexuais com ele, mas para roubar um documento, ela pede para que ele apague a vela para que ela consiga depois roubar o documento. Né? E aí ela pede isso para ele, e ele que nunca tinha apagado a vela, o que ele faz? Entre Maria e a Greta Garbo, escolheu a Greta Garbo Mata Hari. Aí no final vocês veem a cena dele apagando a vela. Então, são mulheres que vão ter poder não só nas telas, mas fora delas, né? Então, a Greta Garbo, para vocês terem ideia, foi a primeira mulher a conseguir entrar de calças no famoso Cassino de Monte Carlo. Ela tinha amigos muito poderosos, era assediada por eles, inclusive, como o Aristóteles Onassis, pelo próprio Hitler. Ela falava que queria ir lá encontrar com ele para impedir a guerra, né? Ela falou, se eu não conseguir isso, eu mato ele, né? Ela falava assim. E ele era um grande fã da Greta Garbo. Então, era uma mulher que tinha um poder até dentro da indústria. E aí eu vou lançar uma provocação, por exemplo. Ela era uma figura, ela escolhia o galã, ela escolhia com as outras figuras que ela ia contracenar, o diretor escolheu o roteirista, ou seja, no final ela construía a própria imagem, aquilo que eu falei para vocês, por mais que ela não fosse diretora, de certa forma ela era, né? Todas as stars ganham muito poder dentro da indústria. E outra coisa interessante, agora eu até vou passar para Marlene Dietrich, que é uma mulher que compartilha com a Greta Garbo uma bissexualidade, né? Então são mulheres muito interessantes até nesse sentido, que vão trazer a bissexualidade para as telas. Talvez a cena mais ousada do cinema seja essa, em Marrocos, em 1930, da Marlene Dietrich, em que ela se veste literalmente de homem, e até na cena engraçada ela entra vestida assim, e a plateia começa a vaiar a Marlene Dietrich, que era uma cantora, né, de cabaré, etc. E ela, com essa ar aristocrático, como se diz, com cara de peixe, né, sem mostrar nenhuma emoção e reação, ela não se constrange, não se sente humilhada pelas vaias, espera a turma acabar de vaiar e começa a cantar. E aí ela inverte o jogo, todo mundo começa a aplaudir, acha ótimo. E lá pelas tantas, ela sai caminhando entre o público e beija outra mulher. Então, a primeira cena de beijo entre duas mulheres no cinema é protagonizada por Marlene Dietrich, em 1930, que foi outra mulher também fascinante, que vai atuar dentro e fora, né? Ela vai ser uma figura muito atuante, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Ela viaja aos Estados Unidos para motivar os soldados, ela incentiva a venda de bônus para a guerra, né? Assim como Mary Pickford na Primeira Guerra também foi muito atuante nesse sentido. Outra star também interessante, a Clara Bow, a famosa It Girl. E aí eu acabei selecionando um filme que eu acho que ele é interessante, que é a entrada das mulheres na universidade, mostrando como elas se divertiam, né, na universidade. Ela paquera o professor, ou seja, são mulheres muito atrevidas, né, muito diferentes das recatadas que a gente viu até então. Esse filme é de 1929, mas olha que interessante, foi nos Estados Unidos, a primeira universidade para as mulheres foi em 1837, né? Então foi no século XIX, foi logo ali, como se diz, né? Mas mostrando como o próprio cinema vai revelar essa grande revolução. Tem até um professor na época que ele vai fazer essa descrição um pouco com receio, ele fala, olha, a grande revolução
foi a entrada das mulheres na universidade, ele estava chocado com a quantidade de mulheres que entravam na universidade, ele diz, daqui a pouco elas serão nossas mestras e logo mais nossas chefes, falando isso com certo temor, não no sentido positivo, né? Realmente a universidade é um ponto de quebra fundamental para a entrada das mulheres no mercado de trabalho e para a equidade, né? Outra star também que é fascinante, que vai trazer um outro modelo de personalidade, que é a Crawford, a Joan Crawford. E ela sempre vai representar uma mulher que ascende com muito esforço. Então, nem sempre ela é bonita, ela tem que fazer plástica, ela tem... ou ela é pobre e vai ascender trabalhando muito, não necessariamente ela se casa com um homem rico. Nesse caso, Almas em Suplício, que é um filme maravilhoso, inclusive, ela vai ser uma mulher que se divorcia do marido, que era um marido opressor, cria uma rede de restaurantes, se torna uma mulher muito rica, ou seja, ela se faz, né, estar. Então, é muito interessante os filmes da Crawford. E lá pelas tantas, essa história da vida pessoal, né, ela chega a reclamar, assim, ela fala que ela perdeu a possibilidade de ter uma vida, ela fala, eu sou uma maldita imagem, não uma pessoa, né, para a gente mostrar como que é estar esse sistema das revistas, da vida privada, é como se elas tivessem que continuar a representar o tempo todo, né, dentro e fora das telas, o que um pouco diz muito das redes sociais, né, dessa representação contínua da vida privada e da vida pública, né? Uma coisa interessante, antes de eu passar para a famosa Rita Hayworth, essas mulheres também vão ser modelos importantes para o divórcio. Divórcio que eu falei com vocês, que lá, no princípio da modernidade, era muito mal visto, a Crawford mesmo se casou 5 vezes, né? A Bette Davis também, ou seja, como que essa vida privada delas vai incentivar as mulheres a terem também coragem de se divorciar dos maridos, né? A partir da década de 40, os divórcios aumentam muito, em grande medida influenciados e motivados por essa vida dessas mulheres que se divorciam nas telas e fora delas. Com o tempo, o próprio cinema vai se complexificando, as personagens, né? Esse filme da Gilda ficou muito famoso pela dança, o striptease, etc., mas o que eu acho mais interessante nesse filme é que ela representa, ao mesmo tempo, uma mulher boa e má. Então, enquanto lá a Mary Pickford era sempre boa, até da Barra era sempre má, agora, como que o próprio cinema, a gente já está falando do cinema de 1946, né, que quando esse filme é feito, como as personagens vão se complexificando e vão se psicologizando. É interessante que até tem a entrada dos psicólogos mesmo como personagens dos filmes, porque, de fato, a psicologia deixava de ser considerada como uma forma de cuidado só de pessoas com doenças mentais, mas para todas as pessoas compreenderem as suas próprias vidas, né? Então, a origem das stars, se elas tiveram uma família saudável ou não, vão justificar um pouco o fato de elas terem um comportamento transgressivo ou não, etc. E elas mudam o comportamento ao longo do filme, ou a gente vai entendendo porque elas têm aquele comportamento ao longo do filme. É o caso da Gilda, e é o caso também da Ava Gardner, que vai sempre representar personagens muito complexas, com nuances psicológicas muito mais sofisticadas, como esse caso desse filme, Os Amores de Pandora, que eu também muito recomendo, que é um filme de 1950. E, por fim, o cinema vai começar a representar a própria decadência das stars como grandes modelos, né, para as mulheres, e a própria mudança do cinema. E o envelhecimento das stars, o drama pessoal delas, né? No caso, vocês estão vendo um famoso filme, que é o Sunset Boulevard, com a Gloria Swanson, que é uma das grandes estrelas de Hollywood do filme mudo, que vai fazer esse filme que é, de certa forma, dos anos 50 já, que já é sonoro, etc., e ela vai representar ela mesma, ou seja, a decadência e a dificuldade que ela tinha de envelhecer e aceitar as mudanças do cinema, né? Então, ela vai defender o filme mudo, vai dizer que esse filme sonoro, colorido, é um empobrecimento, que o outro era arte, isso não era arte, etc. Então, a gente vai ver ela vendo esses filmes mudos, né, e um pouco ressentida com a mudança do cinema e com o próprio envelhecimento. Outra que faz um filme muito parecido no mesmo ano é a Bette Davis, A Malvada. Esse filme é delicioso, maravilhoso,
com toda a inteligência, sagacidade, astúcia da Bette Davis, que vai representar essa personagem sempre, né? Uma mulher rápida, inteligente, não necessariamente muito bonita, né? Mas como diz um diretor de cinema, o cinema exige uma alma atrás do rosto, né? Essa sobrepersonalidade que a Bette Davis tinha como nenhuma. E ela vai, então, nesse filme, representar uma atriz do teatro, na Broadway, que também envelhece, que ainda era muito famosa e considerada, e como que ela vai, entra uma jovem querendo meio que roubar o lugar dela. Né? Mas o interessante desse filme, tem uma cena que eu acho genial, que aqui não é tanto o drama da Bette Davis no papel, aqui, que ela não é tanto o drama do próprio envelhecimento, é do teatro, no caso, né, não ter um papel para as mulheres mais velhas. Então, tem uma cena, um diálogo genial que ela diz o seguinte, assim, para o roteirista que estava escrevendo, né? E aí, como é que tá? Não lembro se era o nome, a Clara, né, o nome da personagem. Ela ainda tem 20 anos? Ela pergunta com ironia. Ele fala, não, mas isso não tem importância. E aí ela responde de imediato. Mas não está na hora de começar a ter importância? Então, ela está reclamando da impossibilidade do cinema de criar personagens, mulheres protagonistas acima dos 40 anos. Então, é genial. Né? E, por fim, eu vou terminar com essa personagem fantástica, que é a Jane Fonda, em Barbarella. Já é um filme aí dos anos 60, e a gente tem um conjunto de coisas acontecendo, a revolução sexual, a pílula, né? E ela vai representar essa mulher que vai, entre aspas, descobrir um novo planeta, literalmente, uma heroína, né? Que vive viajando outros planetas, que era a relação sexual sem compromisso, né? E tanto é que no filme, a grande arma da Barbarella era a relação sexual. Ela tinha várias relações sexuais durante o filme para conseguir o que ela queria. E é uma espécie de um filme, talvez o mais erotizado de Hollywood, no contexto da Guerra do Vietnã, em que se pedia paz, né? Havia toda uma crítica às armas, né? Ela mesma, quando descobre que existia uma arma, ela falou, nossa, que forma arcaica, isso ainda existe, né? A gente tem que ter o amor e etc. Né? Então, é muito interessante esse filme, né? Ele é muito irônico, e, ao mesmo tempo, vai mostrar essas possibilidades muito mais livres que começam a surgir para as mulheres a partir da década de 60 e 70. E, por fim, tem uma cena bonita aqui, que é o anjo, né, que carrega tanto a Barbarella quanto aquela que é a Má, né, a personagem antagonista dela, né? E a Barbarella pergunta, mas por que você está levando nós duas? Né? E o anjo responde, o anjo não tem memória. Eu acho bonito, porque acho que essa imagem diz um pouco disso, né? Dessa nova possibilidade das mulheres que começam a se abrir, das boas e más ao mesmo tempo. Né? E, sobretudo, acho que agora, para finalizar aqui com vocês e a gente abrir para a conversa, o mais interessante das stars é isso, é começar a quebrar as estereotipias e mostrar que não dá mais para a gente pensar na mulher no singular, que a mulher é sempre no plural. Então, elas abrem para nós esse caminho do que eu vou chamar aí da individualização. Caras, creio que é isto. Eu deixei para vocês aí minha rede social depois, caso vocês queiram, quem não tem, né, no Instagram, e vou passar agora a palavra para a Diná, que vai mediar para nós a conversa e as perguntas. Isabelle, muito obrigada. Estou sem fôlego aqui, é muita coisa. É incrível. Acho que a gente vai ter uma boa troca com todo mundo. Eu vou ler aqui a Juliana Araújo, ela já colocou uma questão e ela fez um comentário também. Vou começar por ela. Ela colocou, a professora me suscita a imagem da Sherazade, porque encanta com seu conhecimento e sabedoria. Achei que é uma imagem muito bonita e que seria legal compartilhar. E para o debate, professora, pode esmiuçar o seu conceito de individualismo, cunhado na tese e trilogia em contraponto ao individualismo antropocentrismo atual? Quem que perguntou? Juliana Araújo. Juliana, é um conceito sócio-histórico mesmo, assim, não é um conceito, ele surgiu exatamente da armação dessa trajetória das mulheres.
E o que é interessante, talvez a novidade dele e a diferença, você pontuou muito bem para o individualismo, é que eu vou mostrar que o humanismo, que sempre esteve colocado como antagonista do individualismo, como que eles estão associados, ou seja, como que a crescente humanização, a compreensão de uma certa igualdade, vai acabar desembocando depois em lutas por reconhecimento de individualidade, das diferenças. Então, não são processos contraditórios, são processos que estão alinhados durante a história. Então, isso me surpreendeu muito também, né? Como que a gente vai humanizando as mulheres e como que essa humanização acaba recaindo nas stars, que são mulheres que buscam ter um rosto próprio no mundo. Que até a ideia hoje das redes sociais é uma aceleração disso. Ou seja, o que é o Facebook, né? Até a ideia, né? O Instagram a rede social é isso, são a sociedade de rostos. Cada um quer ter um rosto nesse mundo, quer ter um lugar, quer ser reconhecido. E, no fundo, a mola propulsora de todo esse processo são as disputas por reconhecimento. Então, foram essas disputas que foram levando esses grupos, né, como eu mostrei lá, a igreja com as mulheres, etc., lutas por poder que vão gerando, aos poucos, conquistas de alguns grupos por serem reconhecidos em seus direitos e depois serem reconhecidos em sua individualidade. Então, é como se fosse um processo acoplado. A Mônica só fez uma observação, que foi uma aula maravilhosa, grata pelo compartilhamento de tanto conhecimento. A Karen Filipov, que também é nossa parceira aqui na Casa Museu Maclabin, adorou sua palestra, você falou de pontos fundamentais. Mariana Silva, obrigada, foi excelente. Luciana, adorei, muito obrigada. Paulo Costa, nosso curador, excelente, muito obrigado. Moni Marinelli, que aula fascinante, um belíssimo presente para nós mulheres. Obrigada, professora Isabelle. Juliana, as stars são, portanto, o espelho da sociedade atual? Eu não diria que são, porque, na verdade, as stars ainda estão dentro de um modelo de algumas poderem ser stars, né? Então, acho que até o crepúsculo das stars que vai acabar gerando essa multiplicidade de mulheres, né, que vão ter seu rosto reconhecido no mundo, né? Porque ali dependia de um star system, eram poucas as que conseguiam chegar ao estrelato, né, que tinham poder. E hoje é muito interessante, eu acho que está acontecendo, que às vezes mulheres muito comuns conseguem ter poder pelas redes sociais. E um poder que se inverteu, porque antes, eu até penso assim, as propagandas, né, que eram fundamentais para a construção de uma certa estética e moral feminina, como que hoje, se uma propaganda escorregar, por exemplo, a Dove escorregou uma vez, mostrando uma mulher que, usando sabonete de negra, tirava uma camisa e se tornava mulher branca, uma coisa assim, bizarra. E aí houve uma crítica muito grande a uma empresa que, de certa forma, até contribuiu para a diversificação dos corpos, etc., né, e dá uma escorregada horrível dessa, e aí houve uma reação muito grande do público, né? Então, como que ela perde recursos, perde acionistas, ou seja, como que a balança de poder mudou, né? Então, uma mulher com voz, com capacidade de expressar, ou não, né? De expressar das várias formas, com imagens, com texto, etc., como que ela pode inverter o jogo de forças, né? Então, ela não precisa do aparato todo, de ser eleita, né, para ser a grande star. Mas a star é par do processo, percebem? Eu acho que, por um lado, ela está atrelada nessa teia aí dessa individualização, mas eu acho que agora a gente vive um outro momento que precisa ser compreendido nele mesmo, né? Em que há uma democracia levada a cabo, há uma modernidade levada a cabo, então acho que ele acelera alguns processos que estavam em curso nesse período das stars, e agora ele tem algumas particularidades. A Laura pergunta: você acha que a indústria do cinema tinha a percepção de que a construção desses estereótipos independentes fosse fomentar a emancipação feminina? Olha que pergunta boa. Não sei se havia uma consciência exata, mas depois eles começam a perceber. Tanto é que tem um livro que é de um sociólogo que faz uma pesquisa exatamente no período de 1933, em que ele vai fazer uma série de pesquisas com os adolescentes da época, né? E vai perceber o quanto os filmes impactavam e criavam uma briga geracional mesmo. Por exemplo, a filha via que a star de Hollywood ficava até tarde lá,
na festa e tal, e chegava em casa e brincava com o pai, porque também queria esses mesmos privilégios que ela via nas telas, né? Então, é evidente que isso ficou muito claro para aquela sociedade, como esses filmes eram muito subversivos. Alguns pais não deixavam as filhas assistirem esses filmes na época, né? Então, eram filmes que foram proibidos, até depois, inclusive, teve uma censura. Depois da Teda Bara, acho que foi em 1935, há uma censura mesmo imposta aos filmes. Tanto é que esses filmes da Teda Bara foram muito mais ousados do que os que vieram depois, roupas transparentes, etc. Então, havia uma série de códigos assim, de condutas, e ainda assim os filmes seguiram, porque comercialmente eles tinham que chocar. Então, de certa forma, pode ser que os diretores sabiam, mas não deixaram de apostar, mesmo cumprindo as regras, usando estratégias interessantes de criarem mulheres fora do comum. A Juliana coloca aqui: a publicidade é reflexo da sociedade, uma representatividade de nossos valores? Sim, a publicidade também foi, né, como uma imagem, não só testemunha, mas ela também criou alguns valores, né? A publicidade tentava criar algumas referências. E hoje, e aí eu acho que é o que muda no contemporâneo, a gente tem que ver a publicidade em que época, né? Então, tem publicidades que são feitas um pouco para estabelecer uma moral social e etc., e até essa coisa do papel da mulher na sociedade, se a gente for ver as propagandas dos anos 50, 40, né, queriam criar uma pin-up do lar, né, aquela mulher que ficasse confinada ali, comprando eletrodomésticos e servindo o marido alegremente, né. Então, hoje, isso já não funcionaria mais, tanto é que as propagandas hoje, que até as de cerveja, que tentam objetificar as mulheres, encontram grande dificuldade, né? Porque as mulheres já reagem a essas propagandas. Então, acho que hoje, tanto é que as propagandas mudaram, né? Até num jogo de forças mesmo, e que vai se implementar agora, que era diferente antigamente. Mas as propagandas, engraçadas, elas foram mais conservadoras do que o cinema foi, de certa forma, nesse mesmo período. A Adriana Mendes colocou aqui: uma vez a Rita Hayworth falou que os homens se relacionavam com ela, mas na verdade eles queriam se relacionar com a Gilda. A professora poderia comentar essa imagem criada sobre as estrelas de cinema, como ela afetava a vida pessoal dessas mulheres? Afetava muitíssimo, né? Então, é isso, elas construíram uma imagem muito poderosa para elas no cinema, né? Uma sobrepersonalidade, e elas se viam, de certa forma, obrigadas a ter que continuar essa personagem fora das telas, né? Então, até eu mostrei uma frase da Joan Crawford, que ela falou: sou uma maldita imagem. Ou seja, elas perderam a possibilidade das contradições, dos erros, né? Porque elas tinham que, de certa forma, atender a expectativa do que era uma imagem construída por muitas mãos no cinema, com roteiristas, luzes e etc., né? Com todo um aparato para criar uma artificialidade, e como que isso vai criar um simulacro, né? Tem até, no final do livro, na conclusão, eu trabalho muito isso, né? E como que as próprias mulheres, ao repetirem essas personalidades, a Rita Hayworth, a Greta Garbo, etc., vão criar um certo mimetismo, né? E as próprias stars criam um mimetismo da própria personagem. E a mímese, como diz o Lacan, é sempre um simulacro, é sempre uma imagem, não sou mais eu, né? Uma personagem que eu vou repetindo, etc. Mas, por um lado, aí eu vou colocar uma provocação, assim, eu entendo isso, acho esse argumento, né? Estou levantando esse argumento, mas, por um lado, também é sempre difícil escapar a imagem, né? Nós sempre temos, acho que a diferença é que agora a gente pode escolher a nossa própria máscara, ela não está tão imposta mais a nós, né? A gente pode, de certa forma, customizar a nossa máscara e criar uma imagem de nós mesmos para os outros, né? Mas eu acho que a gente não consegue escapar, né? Tem uma coisa bonita da Hannah Arendt, ela fala: a gente só consegue escapar de uma imagem para outra. E eu penso um pouco como a Hannah Arendt, mais do que como Lacan, assim, no sentido de que a gente não tem como, né? A gente está sempre representando um papel, até para nós mesmos a gente constrói um lugar para nós, né? Acho que a diferença é a liberdade de ampliar essas possibilidades, escolher esse papel, customizar esse lugar, né? Então, antes não, eram máscaras muito rígidas, né? Da castidade, da maternidade, eram muito pesadas. Hoje elas estão sobrepostas, de certa forma, mas de alguma
com muito mais liberdade. Isso não tem dúvida nenhuma, que as mulheres, na longa duração histórica, conseguiram o governo de si mesmas, podem escolher com quem casar, que profissão vão escolher, ou seja, as possibilidades que se abriram para nós são muito maiores do que as mulheres que lutaram por elas, inclusive as que a gente chama de bruxas, as mulheres que estavam no convento, inclusive eu não falei delas, mas eu trabalho com elas nos livros, né? Como mulheres que usavam o convento até como uma forma de liberdade, para não se casar, não ter filhos. As grandes intelectuais vão se formar nos conventos, e algumas vão fazer aqueles exorcismos espetaculares para mandar padre para a fogueira, conseguiram mandar padres para a fogueira, de uma forma muito inteligente, padres que abusaram delas sexualmente, etc. Então, as mulheres sempre foram muito astutas, mesmo aparentemente presas. Eu acho que a gente consegue manipular, né? A gente entendeu a questão da imagem e a gente consegue manipular essas imagens essas máscaras, como você chamou, né? E isso até é material do que a gente está vivendo, desde as redes sociais até os avatares de si mesmo. Então, hoje a gente está numa nova era, parece, né? Dessa construção dessa imagem muito consciente. Eu sou atriz de teatro. Eu pesquiso uma figura que eu acho bem interessante também, e à medida que eu fui pesquisando ela, eu descobri que se condensou na imagem dessa pessoa uma história que pode ter acontecido com várias outras mulheres, que é uma mulher que se vestia de homem e ela chegou a ser papa. Ela é conhecida como a Papisa Joana. E aí, estudando sobre como era a Igreja Católica nessa época, né, diz que ela foi papa por 2 anos, até que ela ficou grávida, enfim, e aí ela dá à luz numa procissão, e descobrem que ela é mulher, e tem toda uma questão. Mas que parece que existiam papas ao longo, né, na Idade Média, talvez, ao longo da Europa, vários papas, não era uma coisa centralizada, era mais descentralizado, que isso pode ter acontecido muitas vezes. Porque a gente tem essas imagens que eu acho que você apresentou brilhantemente, né, da mulher. E eu encontro nesse arquétipo da donzela guerreira essa mulher também que se veste de homem para existir. Ela aparece em muitos lugares da história, né? E é uma coisa interessante, ela se vestir de um outro gênero para poder, né, ou estudar, ou ir para a guerra, ou ser papa, ou evitar a morte, né? Sendo mulher, talvez ela não sobrevivesse. Então, me chamou a atenção, assim, porque é uma imagem. E como essas histórias, quando você vai cavando, você vai descobrindo esses desdobramentos para a atualidade também. Né? Edna, inclusive, olha aí, essa história, justo eu estou trabalhando, meu novo livro é sobre mulheres que se vestem, duas que se vestem de homem. Que Não acredito. A gente Joana tem muito para d'Arc, conversar. Joana d'Arc e Maria Quitéria no Brasil, né? Maria Quitéria é uma figura. Agora é muito interessante, ela se veste de homem, mas ela é descoberta muito rapidamente, ela passa a usar um saiote, uma espécie de adaptação ali, e segue como mulher, né? Então, acho fascinante. Ambas, né, são reconhecidas como mulheres, o disfarce dura muito pouco, né? Da Joana d'Arc, ela nunca se disfarçou de homem, na verdade, né? Mas ela usa a armadura, usa a roupa de homem. Usa as roupas, exato. E ela vai para a fogueira por isso. No final das contas, o processo da Joana d'Arc é porque ela estava vestindo roupa de homem. Né? Então, que legal. Então, é fascinante essa história. Fora os 3 livros que eu vou pôr o link aqui no chat para quem quiser adquirir, eu já quero o próximo. Deixa eu continuar aqui. Fabiola Pardini, é sempre um prazer assistir e ler a professora Isabelle. Há alguma relação iconográfica da representação dos arcanos maiores do tarô na origem, com o paralelo feminino dos panfletos de perseguição às bruxas da deusa Cibele / Maria? Quem que perguntou, Dina? Foi a Fabiola Pardini. Fabiola, isso aí eu desconheço, assim, essa relação, eu não poderia te responder. Mas, geralmente, essas figuras do tarô são figuras arquetípicas, né? Então, pode ser que tenha alguma relação, mas eu a desconheço, não poderia te responder. E a Juliana coloca aqui, desde que há uma mulher em sociedade, há a vontade de autodeterminação. Essa epígrafe é sempre um mergulho nos arquétipos do feminino. Você pode comentar, professora? Posso, é a epígrafe do livro, né? Que ao final eu coloquei, estava muito na dúvida em que epígrafe colocar e tal, eu ia colocar até uma epígrafe que a mulher é, antes de tudo, uma imagem, que é uma frase da Michelle Perrault, que eu gosto muito.
mas acho que no final das contas eu me dei conta de que a grande questão do meu livro era mostrar para as mulheres que elas sempre tiveram um papel ativo mesmo, né, de protagonismo na sua autodeterminação, e que isso era o mais importante. Então, é uma frase minha mesmo que eu peguei do livro, de um trecho, um pouco para dizer isso, né, que as mulheres nunca foram submetidas à imagem, os imaginários masculinos, como que elas conseguiram mesmo subverter as imagens a favor delas sempre, né? Então, até em todos os momentos eu mostrei no cinema, a Greta Garbo, mas também essas mulheres que estavam no convento usavam a imagem de Maria Madalena, aquela que exorciza alguns demônios e daí se torna santa, e isso legitimava que elas pudessem denunciar padres e homens, ou seja, como que elas fazem um uso muito inteligente da imagem de Maria Madalena a favor delas, né? Isso acontece diversas vezes na história, né? Então, as próprias bruxas se afirmavam como bruxas, muitas vezes, porque elas tinham poder nas comunidades rurais, eram mulheres muito consideradas, reconhecidas. Então, né, até chegar o processo ali, elas se afirmavam ali mesmo, diziam que tinham esse contato com o diabo, etc. Até mesmo durante o processo, os questionamentos, elas se afirmavam assim, ou seja, então, em que medida elas usam o estereótipo que era utilizado para demonizar como forma de poder também, várias vezes. Eu desconhecia essa história do Holocausto, né, das bruxas, das mulheres, como a gente fala pouco, né, como a gente cava pouco essa história ao longo do tempo. Muito, muito importante da gente ter isso em mente e saber sobre essas coisas. Pessoal, a gente está quase no final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é agora. E vou colocar aqui no chat também para vocês acompanharem as nossas próximas atrações aqui da programação da Casa Museu Maclabim. Esse sábado a gente tem uma atividade presencial na casa, que é o Slam Performance de Poesia Falada, Zap Zona Autônoma da Palavra Slam. Primeira vez que a gente vai ter o Slam na casa, vai ser bem bacana. Na quinta-feira, 23 de março, a gente tem uma palestra online também, do Tabu à Transgressão, Mulheres Artistas e a Questão do Nu, com a professora Ana Paula Simeone. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nossa, imperdível essa da Simeone, eu quero assistir, gosto Não muito é? da Maria. Nossa, ela tem livros sobre as pintoras brasileiras, muito relevante, inclusive também pela EDUSP. Ela acabou de lançar das Mulheres Modernistas, talvez seja no Brasil uma das figuras mais importantes na análise mesmo das pinturas brasileiras, né? Figura importantíssima, e gosto muito dela. Sim, é uma programação bem potente, muito a nossa de março, abrindo os nossos trabalhos. Juliana, há um filme de que eu gosto muito que trata desse episódio, O Poço e o Pêndulo, da Inquisição na Península Ibérica, do que a gente comentou agora, né, Juliana? Legal, fica aqui como dica para todo mundo. Isso, muito bom. Obrigada pela informação. Isabelle, você quer fazer um fechamento? A gente já encaminhando para o final? Podemos. A Queria Juliana falou que o agradecer. filme é inspirado no conto do Edgar Allan Poe. Obrigada. Caras, queria agradecer, caros, também a todos que estiveram aqui conosco até agora. Nossa, tarde já seguimos aí, me animei aqui com a conversa. Mas é isso, e dizer, sobretudo, que eu acho que os livros, e espero que também o trabalho, tenha apontado um caminho que eu acho muito bonito, muito forte, né? De como que nós fomos construindo esse caminho em grande medida, né? Ele não foi só uma concessão, mas ele foi, de fato, uma luta. Nessa semana eu tenho escutado muito, né, que as mulheres estão cansadas de lutar, e, de fato, né, espero que um dia deixe de ser uma luta e passe a algo natural, que a equidade seja algo natural. Mas o que eu acho mais intrigante é como que as mulheres sempre tiveram a intuição dessa equidade desde sempre. Como que elas nunca internalizaram o controle, nunca internalizaram o lugar delas, da submissão e de um lugar de uma inferioridade. Elas sempre souberam, de uma maneira muito inteligente, lutar
né, por sua emancipação. Então, acho que a gente deve a todas elas. Por isso que eu falo que desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação, porque a gente deve, desde aquela primeira mulher que foi lançada à fogueira, né, que estava lutando simplesmente para exercer medicina, a sua sexualidade, etc., até as de hoje. Então, né, a gente tem um marco muito fica um marco muito ligado ao século XX, ao que aconteceu com as revoluções feministas, mas eu acho que a gente deve muito a muito antes. Então, é um pouco esse o objetivo, e espero que eu tenha alcançado, né, que é, como se diz, a nossa história é uma teia contínua e a gente tem que seguir alinhavando aí essa teia, seguindo esse legado, porque ele não é automaticamente progressista, né? Ele não vai para um lugar se a gente, de alguma forma, não continuar costurando essas histórias, né? E relembrando, inclusive, todas elas, e seguindo, né, para o futuro, buscando sempre a nossa liberdade e das demais que virão. Que assim seja. Tem muita gente agradecendo. Isabelle, a palestra, obrigada pela excelente palestra. A palestra foi muito enriquecedora. Bárbara, gratidão imensa, saindo aqui com o coração muito mais preenchido e leve. Obrigada a todos e todas pela presença. Obrigada, Isabelle, por estar aqui com a gente nessa noite. Vou deixar aqui, ótima palestra, a Mônica falou, muito rica, amei, gratidão. Vou deixar de novo o link aqui para a compra dos livros. Acho que todos compartilhamos do mesmo sentimento, Isabelle. Foi muito bom te ouvir. E eu, em nome da Casa Museu Clabin, eu agradeço por abrir a nossa programação de 2023. A Cris está voltando. Eu também tenho muito a agradecer, Isabelle, muito enriquecedora, e vou finalizar aqui com uma coisa que eu achei demais, o caldeirão made in Brasil. Eu achei... É ótimo, né, Cris? Isso é, né? Vamos usar mais, né? Vamos usar essa brincadeira boa, né? Eu acho é uma brincadeira séria e boa. Exatamente, tem que Né? ser assim. Grata, queridas, grata, Dina. Obrigada, Grata viu, Isabelle? Foi demais. Foi um prazer, foi uma alegria. Que bom, ficar alegre. Obrigada. Esperamos vocês nas outras programações também. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.